Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o blog da Dilma, a página, o canal, né, Mídia Livre no seu YouTube. A gente já vai começando perguntando para vocês como está o som, né? Se vocês estão nos ouvindo bem, e a gente já vai convidando vocês a participar aqui do blog da Dilma, da Mídia Livre no YouTube. Hoje nós estamos recebendo a advogada Jane Calisto, né, que é da Comissão de Direito Sindical da OAB Ceará, e a Edna Teixeira, que é da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Estamos aqui fazendo mais uma live aqui no blog da Dilma e no Mídia Livre do seu YouTube. E já vou convidando vocês, como é que estão os seus comentários? Podemos fazer comentários aí à vontade, independente de se você é a favor de um ou outro candidato. Nós estamos aqui para receber críticas, né, desconstruções, mas também para receber elogios, participações. Participe junto com a gente aqui. Nós vamos hoje conversar sobre o que foi essa reforma trabalhista que teve o voto de Jair Bolsonaro, né, o candidato que está liderando as pesquisas eleitorais até agora, e a gente não consegue entender como que o trabalhador vota numa pessoa que destruiu com os seus direitos de trabalhador, né, desconstruindo tudo que a CLT representou. Lembrando que a CLT, gente, a gente precisa trabalhar com honestidade. A CLT, embora ela seja um documento construído em 1943, ou seja, em pleno período de exceção comandado por Getúlio Vargas aqui no Brasil, ela faz parte de uma construção de toda a classe trabalhadora que desde o final do século XIX passou a reivindicar direitos trabalhistas. Os brasileiros que trabalhavam aqui e até mesmo os estrangeiros que chegavam e olhavam para cá e viam que o Brasil era praticamente uma colônia onde ninguém tinha direitos. E as greves, por exemplo, a greve centenária de 1917, que parou todo o Brasil durante um bom período, elas só obtiveram sucesso porque ela teve participação de muita mulher. E a gente não pode também esquecer que o movimento sindical brasileiro, constituído a partir de uma visão anarquista da coisa, e depois da Revolução Russa teve uma hegemonia do movimento comunista, né? Ele desagou na construção então da CLT, as reivindicações dos trabalhadores. Quem diz que a CLT tem por base a Carta del Lavoro, instituída por Mussolini na Itália, no período do fascismo italiano, não conhece a história de como ela foi constituída, a CLT. E assim, a CLT, embora tenha sido constituída em 1943, ela veio sendo atualizada até a última alteração que ela recebeu, mais ou menos em 2013, né? Ou seja, é uma lei que estava sendo atualizada, só que, infelizmente, foi mandado para o Congresso Nacional baseado naquilo que Michel Temer disse que foi a razão pela qual houve um golpe de Estado em 2016, ou seja, a não aceitação por parte da presidenta Dilma Rousseff daquilo que ele constitui como sendo a ponte para o futuro, mais exatamente uma pinguela para o passado, né? Na qual se desconstrói completamente a legislação trabalhista. Como a gente está aqui com a presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Ceará, a gente gostaria de ouvir a opinião sua, Jane Calisto, a respeito de tudo que aconteceu de 2016 para cá, ou seja, do golpe parlamentar, jurídico, midiático que desalojou uma presidente eleita sem ter nenhum tipo de respaldo legal e que constituiu a partir daí um ataque aos direitos dos trabalhadores. Ok, Márcio. Bom, gente, é um prazer estar aqui. É sempre bom a gente discutir
com as pessoas essas alterações que nós tivemos, né, foram muitas mudanças. Eu acho que o propósito realmente desse momento, desse encontro de discussão, é a gente trazer um pouco das informações que as pessoas muitas vezes não têm acesso pela mídia tradicional, né, pelos meios de comunicação, que muitos, né, a sua grande maioria, alimentaram todo esse esquema político, né, que gerou esse golpe de 2016, né, fizeram coro aqueles que queriam realmente retirar a presidente eleita sem nenhum crime de responsabilidade que ela tenha praticado, né. Na verdade, o impeachment, né, denominado impeachment, foi na verdade uma utilização, né, jurídica, política, porque na verdade o impeachment é previsto na legislação, tem previsão legal? Tem. Mas no caso dos argumentos utilizados pela presidente, pelos golpistas, a presidente não se enquadrava em nenhuma daquelas situações, né? Tanto temos comprovação disso, como vocês viram os motivos que foram utilizados, né, para se votar a favor do impeachment, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu filho, por isso, por aquilo. Então, quer dizer, não existia argumentos pela família, nem pela família, né, argumentos nem jurídicos e nem efetivamente contábeis, que eram exatamente os argumentos utilizados. A gente sabe que tudo faz parte de uma grande farsa para tirar a presidente e instaurar um governo, né, ilegítimo, rejeitado, mais rejeitado na história, né, republicana do nosso país, mas que é sustentado por um Congresso Nacional, né, totalmente comprometido. Então, nesse contexto, né, as coisas aconteceram de uma forma realmente muito rápida. Né, logo, uma das primeiras medidas, né, do governo de Michel Temer foi encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de reforma da legislação trabalhista que era constituída por 6 artigos. Né? 6 artigos seriam mexidos. Era a mudança de 6 artigos apenas. Só que chegando no Congresso Nacional, né, o relator escolhido que inclusive, né, não foi reeleito, né, assim, por nem alguma poderia, razão, né? Nem poderia, mas foi o relator, né, do Rio Grande do Norte. O que ele fez com esses 6 artigos? Ele transformou em mais de 100 artigos, né, mais de 100 alterações. E essas 100 alterações não são só 100 artigos, são mais de 200 dispositivos, porque além de artigos alterados, nós tivemos também vários dispositivos outros da CLT, que apesar dela ter iniciado em 43, mas a CLT, ela vem, como o Márcio colocou, ela vem sendo, né, constantemente atualizada. Então foram várias legislações que foram se incorporando à consolidação das leis do trabalho, ou seja, são várias leis esparsas que se reuniram numa consolidação e ela foi recebendo, né, uma dosagem de nova legislação, atualização, né, muita coisa foi feita ao longo desses anos. E muitas, inclusive, em desfavor dos trabalhadores. Então, às vezes, vem argumentos de que a legislação trabalhista ou o direito do trabalho é protecionista. Né? Na verdade, o direito do trabalho ele pretende o quê? Equilibrar minimamente essas relações entre empregador e empregado. É evidente, em que sentido essa tentativa do equilíbrio? Pelo menos minimamente, né? Por quê? Porque o empregador ele tem um poder econômico. Ele tem a empresa, ele tem os meios de produção e ele dá o emprego. Ele contrata o trabalhador. E o trabalhador que precisa realmente sustentar sua família, né, tá desempregado e precisa se alimentar e tem exercer sua profissão, é claro que muitas vezes ele se submete a muitas condições impostas pelo empregador para que ele consiga aquele emprego. Como é que a gente chama isso? Então, são os contrapesos e que estabelecem um determinado equilíbrio, né, entre essas relações. Essa relação, a partir do momento que o trabalhador ele está numa situação, na relação contratual, né, em desvantagem, porque você tem 2 agentes no contrato de trabalho, se essa relação é em desvantagem, um tem mais poder do que o outro, é diferente de uma relação onde você contrata 2 empresas, contratam um serviço da outra e as 2 têm o mesmo poder. Uma pode colocar restrições naquelas cláusulas contratuais, a outra aceita ou não aceita, barganha uma melhor relação de contrato, porque as 2 têm poder econômico e podem uma se impor com a outra. Na relação de trabalho é diferente, um tem o poder
de assinar o contrato de trabalho com o trabalhador e vai exigir dele aquela mão de obra, e o trabalhador só tem em favor dele a sua mão de obra, a sua força de trabalho. Então a legislação trabalhista vem exatamente para regular minimamente essas condições contratuais, para que esse empregador não possa extrapolar aqueles limites, né, humanos, inclusive, na contratação desse trabalhador, exigir mais horas do que o próprio trabalhador tem condições de cumprir, exigir uma atividade diferente daquela que ele possa realmente prestar, trabalhar em condições desumanas, insalubres, periculosas. Então tem que haver uma limitação legal, né, uma proteção desse trabalhador que é vulnerável diante dessa relação de emprego, para que possa realmente estabelecer a questão das condições de limites de exploração. A legislação trabalhista é o limite da exploração. Assim, ou seja, você não pode explorar além daquilo ali. Vamos lá. Você já expôs muitos exemplos daquilo que pode acontecer ou pode não acontecer, dependendo da forma como se dá a relação entre o trabalhador e o empregador, certo? Uhum. E ao longo da reforma trabalhista, isso foi preservado. E a gente gostaria que vocês que estão aí com a gente e dizer de onde você é, né, quais são essas suas dúvidas, e a gente vai tentando aqui desfazer as dúvidas de vocês, né? Se você já fez algum comentário, pode reforçar esse comentário, né? E a gente vai tentar responder. Eu queria fazer uma pergunta a partir de uma dúvida que surgiu aqui para mim. Você falou de uma série de situações, limites. Todas elas foram preservadas com essa reforma? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tão logo essa reforma foi aprovada, né? Inclusive é bom destacar que ela foi aprovada a tramitação dela durou pouco mais de 2 meses. Então não houve nenhum tipo de discussão, nem com os trabalhadores, nem com empresários, nem com sindicatos, nem com as entidades, né, que representam a proteção desses direitos, quer seja o Ministério Público, quer seja entidade de proteção de direitos humanos, nada disso foi discutido. Nem a Justiça do Trabalho nem a Justiça do Trabalho foi ouvida, então foi feito tudo a toque de caixa. Então foi aprovado de uma forma muito rápida. E a legislação entrou em vigor em novembro do ano passado, né? E a gente viu o seguinte, que ao contrário daquilo que era pregoado, de que a legislação vinha no sentido de garantir os direitos dos trabalhadores, esses direitos seriam preservados e que os direitos das entidades sindicais, dar mais autonomia sindical, a gente percebe que, na verdade, o que foi o objetivo dessa legislação? Primeiro, precarizar ainda mais as condições de trabalho dos trabalhadores. Dificultar o acesso do trabalhador ao judiciário, porque foi criada uma série de mecanismos processuais de limitação desse direito de acesso à justiça, que é constitucionalmente assegurado. É importante que as pessoas tenham conhecimento disso. Isso tanto é fato que houve uma redução brusca no número de ações trabalhistas. E essas ações trabalhistas eram o quê? Eram aventuras jurídicas dos trabalhadores, como muitos empresários ou parlamentares chegaram a alegar? É evidente que não. A grande maioria, mais de 80% das reclamações trabalhistas são ações onde os trabalhadores buscam direitos que não foram pagos pelo empregador. Né? São verbas salariais e direitos trabalhistas que não foram pagos por uma falta de fiscalização, a fiscalização ineficiente, né? Porque na verdade nisso também houve uma contribuição ao longo do tempo de dificultar essa fiscalização. Então os trabalhadores buscam a justiça nesse sentido, e a legislação fez o quê? Impediu esse acesso, criando mecanismos de dificultador desse acesso. O que? O trabalhador pode entrar com a ação trabalhista e sair de lá devendo. Por quê? Porque ele poderá ser condenado a pagamento de custas. Isso foi aprovado pelo Congresso Nacional. Pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mesmo se ele se declarar beneficiário da justiça gratuita, mesmo se ele não tiver condição de arcar com esse ônus. Felizmente, a gente tem visto que, apesar das algumas decisões inicialmente, né, logo depois da aprovação da reforma, terem sido desfavoráveis aos trabalhadores, condenando inclusive os trabalhadores a pagamento de custas processuais e honorários, mas a Justiça vem entendendo que esses dispositivos
criados pela reforma trabalhista, eles são flagrantemente inconstitucionais. Então, os tribunais vêm revertendo essas decisões, né, assodadas inicialmente, né, de alguns magistrados que não compreenderam muito bem essa questão, né, da necessidade de você interagir a legislação com todo o sistema jurídico, que nós temos a Constituição Federal, que não foi revogada, que ela está em vigor e que ela garante esse acesso à justiça. Nós temos, inclusive, legislação estadual, né, o Código de Processo Civil, que é mais acessível às pessoas do que a própria legislação nova, né, que é a reforma trabalhista. E o destaque que você colocou inicialmente, o candidato, né, Bolsonaro votou a favor da reforma trabalhista, né? Votou a favor contra, aliás, os direitos das empregadas domésticas, né? Isso, ele diz isso aí claramente, e tem lá nos anais, né, do Congresso Nacional registrado o seu voto. Então, não só no Congresso Nacional, né? Ele deu entrevistas, inclusive, deu entrevista, reforçando, né, esse posicionamento por que tinha votado e por que defende isso efetivamente. Exatamente. Né? Então, assim, é muito importante que a gente fique atento a esse tipo de proposta, porque eu até tive curiosidade, né, de olhar o programa de governo dos dois candidatos. E realmente, em relação a essa questão dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, eu só encontrei poucas linhas a respeito do assunto. E o que tem de proposta do candidato Bolsonaro? Seria criar uma nova carteira de trabalho, a carteira verde e amarelo, que na verdade tem como propósito não ter direito dos trabalhadores. Quer dizer, seria o trabalhador ser contratado pela empresa e ele, segundo a proposta dele, o trabalhador poderia escolher entre a carteira tradicional, a carteirinha azul, né, que tem todos os direitos trabalhistas, apesar de já ter tido restrição por conta da reforma trabalhista, mas tem a carteira de trabalho azul e a carteira de trabalho verde e amarelo. O trabalhador poderia fazer a opção, né, eu não sei como é que o trabalhador pode fazer essa opção, o empregador simplesmente iria impor ao trabalhador aquela carteira. A partir do momento que ele faz essa opção, ele não vai ter, ele pode negociar diretamente com o empregador, com o patrão, as condições de trabalho. Ele afasta os direitos trabalhistas, ficaria resguardado apenas aqueles direitos previstos na Constituição Federal, e os direitos previstos na CLT, nada daquilo ali valeria para aquele trabalhador da carteira verde e amarela. Então a gente tem que ter muito atento a essa questão da defesa do Brasil. O que é defender o Brasil? O que é defender as cores verde e amarela? Será se votar contra os trabalhadores brasileiros, né? Vender as riquezas nacionais, como é proposta do candidato Bolsonaro? Isso é defender o Brasil? Isso é defender as cores verde e amarela? Eu acho que não. Eu acho que defender o Brasil, defender as cores da bandeira brasileira, que eu acho que todos nós defendemos, é você garantir aos trabalhadores os seus direitos, é você proteger o cidadão contra o poder econômico, tem que haver essa proteção, esse equilíbrio mínimo, e você defender as nossas riquezas nacionais. Eu acho que você vender todo o patrimônio público nacional não é defender realmente o Brasil, não é defender o povo brasileiro. Bem, eu gostaria de agora pedir a participação também da Edna Teixeira no seguinte sentido. Edna, diante de tudo isso que foi, que a gente já conseguiu descobrir aqui, juntamente com o conhecimento que a nossa companheira Jane Calisto trouxe, como que os juristas pela democracia, essa Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, compreendem esse momento, né, no qual a gente está inserido aqui, da nossa democracia, em relação à forma como o Congresso Nacional agiu, aprovando uma série de legislações que vão de encontro aos interesses da população. Mais especificamente, vamos fazer um recorte a respeito da própria reforma trabalhista, no seguinte sentido, né? O que a maioria dos juristas pela democracia, desse grupo, pensa a respeito disso que aconteceu no Congresso Nacional? Desde a intervenção que exagou no impedimento da continuidade de um mandato presidencial, caçando-se 54 milhões de votos, e até a desconstrução de direitos conquistados depois de muita luta, né, por parte dos trabalhadores. Bom, assim que houve esse movimento em prol do impeachment, né, porque primeiro começou o Fora Dilma, daí os juristas, um grupo de juristas a nível nacional, de todos os estados, começaram a se reunir e precisamente São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e aqui em Fortaleza,
criar uma frente de juristas pela democracia nacional. E nós aqui no Ceará criamos, né, a frente de juristas pela legalidade e pela democracia para enfrentar, né, esse tipo de violações do nosso direito, né, de todos os direitos, né, mas a gente vai falar exatamente agora sobre o direito trabalhista. No momento que estava sendo apresentado esse projeto, a Associação Nacional, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, se reuniram, né, e fizeram um manifesto, né, várias vezes a gente criou manifestos para enfrentar e para pressionar o tribunal, né, também, e também a Câmara do Congresso Nacional para que essa lei não fosse aprovada, ou pelo menos fossem retirados alguns artigos polêmicos, alguns dispositivos polêmicos, como a mulher trabalhar, né, em local insalubre, né, a mulher grávida trabalhar em local insalubre, como essa negociação direta entre patrão e empregado, porque a relação de poder econômico é desigual. Imagina, eu estou aqui negociando com um empresário de grande poder econômico, sendo que eu sou a parte vulnerável, estou precisando do emprego, ele tem o poder de me empregar, ele tem o poder de demitir. E o Bolsonaro chegou a dizer que o brasileiro vai ter um momento que vai ter que se decidir por menos direito para poder ter emprego. E aí nós vimos isso ao longo dos anos, inclusive no governo Lula, que não foi necessário, né, você abrir mão de direitos para que o empregador tivesse trabalho. A gente sabe que no governo do PT foi criado milhões e milhões de empregos. Foi assim, na época... O cálculo é que são 20 milhões de empregos. Exatamente. Chegamos ao pleno emprego, né? Ao pleno emprego. E aí, em 2014. Exatamente. As pessoas, por falta de informação, atribuem ao PT a perda de emprego do trabalhador, quando não é verdade, né? O que aconteceu foi que com esse golpe que houve, e também com a Lava Jato, que ela é muito bem-vinda, mas ela errou no ponto de acabar com as empresas, né? Porque o que aconteceu? Na Alemanha, quando houve com a Volkswagen, eles preservaram o emprego, preservaram a empresa, não é? E só puniram os corruptos, né? Aqui não. Aqui os corruptos que delataram falso ou verdade foram soltos, estão usufruindo da sua fortuna, livres. Daquilo que foi corrompido. Livres. E, por exemplo, eles corromperam A, B, C e D, muitas pessoas, mas eles foram premiados. Bastava que delatasse quem o Ministério Público esperasse, ou o juiz Moro esperasse que delatasse. E hoje, muitos deles nós sabemos que estão aí, livres, como Eduardo Cunha não devolveu praticamente nada, não é? A esposa dele e a mulher do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, também, não é isso? O próprio ex-senador aqui do Ceará, o Sérgio Machado. O Sérgio Machado. Sim. Eu já ouvi relatos, eu moro aqui em Fortaleza desde 2012, eu já ouvi relatos de que ele estava passeando na Livraria Cultura um dia desses, depois foi visto jantando naquele lugar que está ajudando a campanha do Bolsonaro, fazendo doações, que é o tal do Coco Bambu, sócios do Coco Bambu. Exatamente. Que eu nunca mais frequentei. E aí, assim, a gente não consegue entender, né, como é que você, para acabar com a corrupção, você incentiva corruptos. Além de incentivar o corrupto, que a gente estava falando de você premia, trabalho, né? Você premia os corruptos. Premia. Aí, como nós estávamos falando da relação de trabalho, aí eu entrei no assunto, né, da perda de emprego. Porque o brasileiro, ao enfrentar a corrupção, não trata de proteger o empregado, proteger o emprego. Porque a pessoa jurídica, a empresa, ela gera emprego e renda, ela cumpre o papel social. Então nós brasileiros, como autoridades, deveríamos ter o poder, ter a preocupação de preservar a empresa, a pessoa jurídica, e separar a pessoa jurídica da pessoa física e punir a pessoa física que cometeu o crime de corrupção. Bom, daí, esse foi um pretexto, né, para, também, argumento para se criar, vamos dizer assim, para convencer as pessoas de que essa lei seria uma lei que iria gerar emprego e renda para as pessoas, quando na verdade é balela.
Isso. Até porque a gente sabe, né Edna, que gera emprego é crescimento econômico. Quer dizer, a legislação por si só ela não gera emprego. Não gera. Ela ou protege os trabalhadores ou ela precariza as condições de trabalho. Exatamente. Ou então ela regulamenta uma questão ou outra que realmente precisa de algum ajuste, que nós até reconhecemos isso, que a CLT realmente precisa de algumas restringir direitos, criar normas inconstitucionais, inclusive normas feitas de uma forma tão assodada que muitas, com bastante atacnia, sabe? Você se depara com dispositivos que são confusos por si só e que muitas vezes se contradizem não só com a Constituição, contrariam a Constituição Federal, mas como contrariam também outras normas do nosso ordenamento jurídico. Então, assim, a gente viu que o crescimento econômico realmente não aconteceu, né, nesse governo, quer dizer, os empregos que eles disseram que iam ser gerados, até com a história do contrato intermitente, né, tão lado a lado, nada aconteceu. Por quê? Porque nós não temos crescimento econômico, e sem crescimento econômico nós não teremos emprego. Foi a desculpa utilizada, né, para restringir o direito dos trabalhadores. E o outro ponto que a Edna colocou, que eu acho que é importante a gente dar o destaque, que inclusive faz parte da proposta do candidato Bolsonaro, é você criar autonomia do sindicato, a chamada autonomia sindical, né, do negociado sobre o legislado. Ou seja, o que foi feito pela reforma trabalhista e que no programa do governo do Bolsonaro ele disse que concorda com a reforma, que vai manter a reforma e vai até ampliar. Porque tem a proposta, inclusive, de retirada do 13º salário. Rapaz, eu tenho até medo nesse tipo de ampliação. Mexer no fundo de garantia. Então, assim, o que a gente vê é que nessa história do negociado sobre o legislado, quer dizer, dizem que era para dar autonomia às entidades sindicais, fortalecer as entidades sindicais, o que a gente observa é o seguinte: como é que se fortalece as entidades sindicais se você tira o custeio dessas entidades sindicais? Né? Tirou o custeio sem criar nenhuma norma de transição, né, entre aquilo que era realmente uma norma praticada há mais de 70 anos, se tirou simplesmente para quê? Para minar as entidades sindicais e prejudicar os trabalhadores, porque a entidade sindical enfraquecida, ela não tem como proteger os trabalhadores, porque a entidade sindical ela funciona exatamente como anteparo, como um escudo de proteção para os trabalhadores que podem ir, né, naquela reivindicação de direitos até determinado momento, que a partir de outro momento a entidade sindical tem que entrar exatamente com esse respaldo e para isso ela precisa ter sustentação econômica, né, financeira, senão não vai ter como fazer esse papel. Deixa eu só pedir um pouquinho da atenção de vocês que estão aqui nos assistindo no blog da Dilma, no canal Mídia Livre do YouTube. Estamos conversando com a Jane Calisto, com a Edna Teixeira e nós contamos com a sua participação, então mande suas impressões, participe comentando. O blog da Dilma tem o comando do jornalista Daniel Pio Bezerra e aí a gente precisa dos seus comentários, precisa saber de onde você coloca lá de onde você quais são as suas dúvidas, né? Faz aí um comentário que a gente precisa da participação de vocês. O meu nome é Márcio Rodrigues, eu sou jornalista e estou apresentando aqui essas lives no blog da Dilma, lembrando que o relator não reeleito, né, da chamada reforma trabalhista, que na verdade foi uma deformação, é o Rogério Marinho, o tucano lá do Rio Grande do Norte. Mas eu gostaria de fazer uma outra provocação com vocês em relação à democracia, né? Falam tanto que a nossa democracia, que as nossas instituições são fortes, estão fortes, né? Embora alguns filhos de candidatos, alguns não, né? Um filho de um candidato tenha dito que precisa só de um soldado e um cabo para fechar o Supremo Tribunal Federal. Não sei o que ele quis dizer com isso, né? Mas provavelmente deve ser alguma coisa que o pai dele entende muito bem, visto que nós estamos colocando em xeque a nossa democracia ao eleger uma pessoa desse nível. Mas eu gostaria de ler aqui para vocês uma matéria que foi publicada no site da Intercept Brasil. Desculpa, gente. Lobistas de bancos, indústrias e transportes estão por trás das emendas da reforma trabalhista. Essa matéria é de 26 de abril de 2017, mas é muito oportuno que nessa reta final da campanha a gente, aproveitando a presença de duas pessoas que entendem de democracia, entendem de legislação trabalhista, comentem pelo menos essa parte aqui que eu vou ler para vocês. Lobistas de associações empresariais são os verdadeiros autores de uma em cada 3 propostas de mudança
apresentadas por parlamentares na discussão da reforma trabalhista. Os textos defendem interesses patronais sem consenso com trabalhadores e foram protocolados por 20 deputados, como se tivessem sido elaborados por seus gabinetes. Mais da metade dessas propostas foi incorporada ao texto apoiado pelo Palácio do Planalto e foi votado já, né? E o que aconteceu? O The Intercept Brasil examinou as 850 emendas apresentadas por 82 deputados durante a discussão do projeto na Comissão Especial da Reforma Trabalhista. Dessas propostas de aperfeiçoamento, entre aspas, 292, 34,3%, foram integralmente redigidas em computadores de representantes da Confederação Nacional do Transporte, da Confederação Nacional das Indústrias, das Instituições Financeiras e da Confederação Nacional da Indústria, e da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, NTC e Logística. O deputado Rogério Marinho, não reeleito, ele disse que decidiu incorporar 52,4% dessas emendas, total ou parcialmente, ao projeto substitutivo. Elas foram apresentadas por deputados do PMDB, PSDB, PP, PTB, Solidariedade, PSD, PR e PPS. Curiosamente, todos estão com Bolsonaro agora. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, onde está o equilíbrio e a democracia se a gente vê que, enquanto os trabalhadores são excluídos da condição de ter uma representação à altura, quando você corta simplesmente o imposto sindical, que pouco ou nada significa na vida do trabalhador, e quando você permite esse tipo de intervenção das associações representantes dos empregadores. Inclusive em desequilíbrio com a falta de representação dos trabalhadores. No Congresso Nacional, não exatamente. No Congresso, porque eles não foram ouvidos, não é? Exatamente. E daí é que eu sinto falta, porque pela leitura foi uma participação mais dos empregadores, dos empresários, até fizeram lobby, né? De lobistas, e que foram acatados, infelizmente, pelos nossos representantes naquele que nós otorgamos poder para nos representar. Exatamente. Eu acho que há dois destaques eu gostaria de fazer sobre essa notícia. Primeiro, hoje em dia a gente diz muito que nós não temos mais uma legislação do trabalho, nós temos uma legislação do empregador. Né? Porque ela, na sua grande maioria dos seus dispositivos, ela traz dispositivos de proteção do empregador e não do trabalhador. Então favorece muito mais o empregador. E por quê? Exatamente por conta disso, né? A gente vê que no Congresso Nacional, muitos dos parlamentares, autores dessas emendas, são parlamentares, inclusive, que são empresários, que estão defendendo os interesses próprios. Né? O próprio relator do projeto é um empresário que tem várias empresas no setor de terceirização, e tem vários deles lá que foram eleitos e estão no Congresso atualmente, né? Que vão sair agora nessa legislatura, vai se assumir um novo Congresso. Mas assim, a gente vê que a grande representação da sociedade é feita exatamente por essas pessoas. Por isso da importância, né, do trabalhador ficar mais atento, né, essa questão de quem você está elegendo para o Congresso Nacional. Qual o seu deputado, né, qual o seu senador que você está elegendo. Essas pessoas defendem os interesses do trabalhador, o seu interesse, o nosso interesse, ou defende o interesse das próprias empresas, de grupos econômicos, né, fortes grupos econômicos. Então, assim, essa atenção é muito importante, esse cuidado é muito importante, que muitas vezes a população brasileira despreza essa eleição, né, secundária, e acaba elegendo pessoas que realmente não têm compromisso com a grande maioria da população, que é a trabalhadora. Edna, eu queria que você dissesse também alguma coisa a respeito do que seria fundamental porque assim, a gente já teve a eleição para o Congresso Nacional. Infelizmente, a renovação ela aponta para um Congresso ainda mais conservador do que o que promoveu essa reforma trabalhista. Como é que a gente pode se defender e quais são os parâmetros da democracia para combater isso que já vem na proposta, no DNA desse candidato à presidência da República, que tem o DNA dentro os dois pés dentro da ditadura militar que aconteceu no Brasil entre 64 e 85?
Bom, A gente reforçar, por exemplo, entidades de representação, participar mais de movimentos sociais, por meio da igreja fazer algum tipo de discussão. Como que você compreende, você como uma das juristas pela democracia aqui no Ceará? Bom, primeiro, quando a Jane estava terminando de falar, eu queria mesmo me dirigir ao telespectador que está nos assistindo, para que eles atentem e fiquem atentos para o programa do Bolsonaro. E também procure pesquisar a sua vida, que ele teve durante 27 anos, né? 28 anos 28 anos no parlamento. Vale a pena, olha, é a sua vida que está em jogo, né? Nós dependemos das políticas públicas que serão implementadas, nós dependemos desse Congresso Nacional e das leis que o presidente da República vai encaminhar para o Congresso. Como o Congresso já foi eleito um Congresso mais conservador, é preocupante que cada vez mais vai ser aprovadas leis que venham contra os nossos direitos, seu direito. Então é muito importante, vocês têm que ver que o presidente da República, nesse momento, que é o que nos resta agora, é eleger o presidente da República, seria muito importante que a pessoa parasse para pensar no projeto desse e ver o que ele anda falando, né? Porque nós não tivemos a oportunidade de ouvi-lo nos debates. Nos debates onde o candidato se expõe seus projetos, é confrontado das suas ideias, e daí a gente pode tirar as nossas conclusões e saber melhor em quem votar. No momento que ele se preserva para não se expor, isso eu acho que não é confiável. Então eu penso que, voltando para a tua pergunta, o que é que poderíamos fazer? Uma das coisas é votar num presidente, num candidato que esteja dentro do seu projeto, fortalecer esses instrumentos, né, que venha trazer mais direitos sociais, que venha fortalecer o direito do trabalhador, a democracia venha fortalecer a democracia, né, e também os movimentos sociais. Porque o programa do Bolsonaro, ele quer criminalizar os movimentos sociais. E ele tem dito isso com todas as letras. Agora, eu lamento muito, porque eu estou andando muito nas ruas, dentro dos projetos, e eu vejo pessoas, hoje mesmo eu vi uma pessoa dizendo para mim, não, mas aquilo não é ele não, é mentira. Então, é ele falando, como ele falou agora anteontem, né, dizendo que os adversários dele teriam que ser presos, não é? Ou se mudar do país, porque não ia ter moleza. Foi anteontem. E quando eu falei para uma colega, ela disse que não, Edna, estão pegando coisas antigas. Mas mesmo que fosse antigo, mesmo que não tivesse sido anteontem, fosse no mês passado, é o que o candidato pensa. O discurso constrói as propostas, né? As propostas não nascem, não surgem como alguma planta, né, da terra, como uma erva daninha que nasce no meio de alguma coisa. Elas nascem a partir de determinado discurso. Se a pessoa faz um discurso no qual ela está desconstruindo os direitos. E outra coisa, né? Eu acho que isso aí não é uma questão pontual. Quer dizer, o candidato em algum momento ele se traiu por alguma situação, então ele quis agradar determinado setor específico da sociedade e fez um discurso mais conservador aqui. Aquilo é um caso isolado. Isso. Não, se você for olhar, se você for analisar, se você for assistir as várias intervenções do candidato Bolsonaro ao longo da sua vida política, ao longo dos seus 28 anos de parlamentar, não só agora nessa campanha, são vários momentos onde ele se declara uma pessoa homofóbica, uma pessoa que não defende direitos sociais, uma pessoa fascista, uma pessoa que não tem, ele, durante a sua vida inteira, né, de 28 anos de parlamentar, ele tem 2 projetos simplesmente aprovados. Não respeita as minorias. Ele não respeita as minorias, não respeita é uma pessoa as mulheres, que agride as outras pessoas. Então, quer dizer, é uma sucessão de atos e fatos e declarações, né, que foram construídas ao longo do tempo e que revelam exatamente o que ele pensa, o que ele acha. E veja, pessoal, eu acho que mesmo você que está aqui nos acompanhando nessa live do blog da Dilma, aqui no canal Mídia Livre, no YouTube, você que está ouvindo o que a Jane Calixto está falando, o que a Edna Teixeira acabou de expor, vocês não precisam acreditar em nós. Não precisam. Não precisa, vocês vão diretamente na fonte. Vá até o site da Câmara dos Deputados e pegue
os discursos de Jair Bolsonaro. Exatamente. Vá até o Google e clique lá, ou no YouTube, e clique lá, discursos do Bolsonaro, entrevistas do Bolsonaro. Vocês não precisam acreditar em nós. E assim, o YouTube ou o site da Câmara dos Deputados, aonde você pode acessar as falas do Bolsonaro, eles não têm intervenção dos chamados petralhas, né? Não tem nenhum tipo de intervenção de quem está se opondo à eleição do Bolsonaro. Muito pelo contrário, é simples, é só você acessar. E aí você vai ouvir a própria voz do candidato. Você pode concordar com muitas coisas do que ele fala em relação à economia, mas se você colocar os pesos, né, na balança, você vai perceber que a proposta dele é só para quem tem muito dinheiro e não para quem é assalariado. Exatamente. E eu queria falar em relação também ao antipetismo que tem predominado na sociedade. Queria dizer o seguinte, que o Haddad ele não está candidato a presidente do PT. Ele está candidato a presidente do Brasil para todos os brasileiros, né? Para que o Brasil volte a ser feliz de novo, volte a ter ProUni, Ciência Sem Fronteira, que aumente a verba para o projeto da Minha Casa Minha Vida, que o FIES, sem fiador. Para que garanta o SUS. Para que garanta o SUS. As universidades federais estão sendo ameaçadas de serem privatizadas. E muito mais importante do que isso, porque daí eu vou falar para todo mundo que está nessa nação, garantir que o salário mínimo tenha um valor majorado, ou seja, que ele receba um aumento maior do que a inflação. Isso. Por quê? Porque isso é fundamental para fazer com que a economia volte a funcionar. É impossível a gente continuar com um Brasil do jeito que ele está. E assim, salário é aquilo que vai mover a economia. Interessante que a ideia do Bolsonaro, ele vem contrário a isso. Ele diz que o empregado tem que abrir mão do salário para gerar mais emprego. Quer dizer, eu abro mão um pouco do meu salário para que ela também possa ser empregada, tá entendendo? Então, quanto menos eu ganhar, mais emprego o empregador vai poder gerar. Eu acho que nesse contexto também é bom a gente destacar, que a gente acabou não tratando, da emenda constitucional 95, que foi aprovada, que tem reflexo em tudo isso que a gente está discutindo. Então, o que é essa emenda constitucional 95? É bom, inclusive, que você, né, você que está nos assistindo, que se informe para ver exatamente quais os reflexos dessa emenda. É o congelamento dos investimentos públicos por 20 anos. Quer dizer, é como se o Brasil estagnasse, né, nas suas políticas públicas, nos seus investimentos de saúde, em educação, em segurança, por 2 décadas. Quer dizer, o Brasil que cresce, as pessoas, né, estão nascendo, brasileiros novos a cada dia, as necessidades, né, do país vão aumentando e o governo não vai poder fazer nada em relação a esse crescimento proporcional da população e as necessidades proporcionais de crescimento da população, porque os investimentos estão estagnados. Então, quer dizer, essa é uma emenda constitucional que traz um retrocesso social enorme. É importante que a gente se atenha a isso, porque, inclusive, é defesa do candidato Bolsonaro manter essa emenda constitucional 95 da forma que está. Muito importante também que, assim, ele votou a favor dessa emenda. Essa emenda congela os gastos sociais, congela dinheiro para a saúde, para a educação, para a moradia, para a segurança e, né, toda a bancada do PT votou contra. Então, exatamente. Assim, a gente precisa colocar um peso nas coisas, né? Quais são as atitudes de quem está agindo dentro do parlamento? E não dá para iludir o trabalhador dizendo que isso vamos dizer, diminuição de gastos. Olha, despesa com saúde, com educação, não é gasto, ele é investimento, porque ele traz retorno para a sociedade. Quando você gasta, você investe, quando o Estado investe para gerar emprego e renda, a economia sim, aí, porque o trabalhador ele só consome quando ele está empregado. Consumindo, a economia girando, o dinheiro circula, não é isso? E aí sim há uma melhora da economia. Então, esse argumento de dizer que eu vejo muito, congelou por 20 anos, porque para acabar
como é que eles chamam, com o gasto exacerbado É do por governo. isso, sabe? Não é verdade. Não é verdade. É Não por é isso que verdade. normalmente quando eu trato dessa questão, eu digo que eles congelaram os investimentos públicos. Exatamente porque às vezes você fala em gasto público, você está gastando com aquilo que é supérfluo, ou então está gastando demais, o governo está gastando nosso dinheiro de forma errada, mas só que essas parcelas dos investimentos públicos que são necessários e fundamentais em qualquer país do mundo, que é saúde, educação, segurança, então isso aí está congelado, ou seja, o governo não vai poder investir proporcionalmente ao aumento da população e ao aumento das necessidades durante 20 anos. Então isso aí vai trazer consequências dramáticas para a população. Então é uma emenda constitucional que realmente precisa ser revogada. A gente precisa ter um governo comprometido com os anseios, as necessidades do povo brasileiro verdadeiramente. Porque a gente não pode achar que qualquer mudança é para melhor. É verdade. Não é. Tem mudança que é para muito pior. E outra coisa, a gente tem que ver o seguinte, que o candidato Bolsonaro, na verdade, ele não é um candidato que propõe mudança, até porque ele está do lado do presidente atual, do Michel Temer, votou a favor de que ele realmente assumisse esse governo que está aí, e ele aprova todas as medidas do Michel Temer, e já disse, inclusive, que vai dar continuidade. Não só isso, viu, a política do governo. Agora, o interessante é que a despesa não diminuiu. Diminuiu o dinheiro para investimento em saúde, educação e tudo. Mas as outras despesas, que são as despesas com eles próprios, com seus salários, com as suas viagens, continuou. Tanto se você entrar no site, né, da transparência, vai ver que aumentou e muito. E isso sim é despesa, né? Que não traz retorno. É uma despesa que vai e não volta. A gente está chegando na reta final aqui da nossa live de hoje. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. E a gente gostaria de convidá-los a fazer comentários, né? Dizer de onde vocês são, né? E se vocês puderem compartilhar também, é muito importante para que a gente aumente. Eu sou o Márcio Rodrigues, eu sou jornalista, a minha amiga Edna Teixeira e a minha amiga Jane Calisto estão aqui participando. A Jane é advogada e é da Comissão de Direito Sindical da OAB Ceará, é presidente, né, da Comissão Sindical da OAB Ceará, e a Edna Teixeira é da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, advogada também, né? E a gente está aqui finalizando aqui o nosso blog de hoje, blog da Dilma de hoje, e a gente vai para as nossas considerações finais. Jane, a gente falou muito aqui sobre a questão da reforma trabalhista, né? Na qual o Bolsonaro é uma das pessoas que votou a favor, né? Tá aí disputando a presidência da República. O Partido dos Trabalhadores, que é o adversário do Bolsonaro por meio do Fernando Haddad, se posicionou completamente contra a reforma trabalhista, não só o Partido dos Trabalhadores, o PSOL, né? Parte do PDT, e outros parlamentares, PCdoB, Rede, parte da Rede, PDT, né? Então a gente não pode perder de perspectiva como é que as pessoas precisam agir em relação a isso que aconteceu com os seus direitos. Então eu gostaria que você me falasse como que os trabalhadores podem fazer para, não só olhando para o sindicato, mas olhando também para possibilidades de democracia direta. Pronto. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que observar é que cada trabalhador do Brasil tem que ficar atento é como garantir os seus direitos, como dar continuidade aos seus direitos e como reformar, né, como cancelar, como revogar essa legislação que foi aprovada por esse Congresso e que traz realmente grandes prejuízos, grande retrocesso social e retrocesso no direito dos trabalhadores. Na hora, por exemplo, que o cara for demitido e que o cara dizer, que o representante da empresa disser assim, não precisa do sindicato não. Como é que Exatamente. o trabalhador deve agir? Pronto. É mais uma das alterações criadas pela reforma trabalhista, é que as rescisões contratuais não são mais obrigatórias
que sejam homologadas perante as entidades sindicais. O que isso provoca? Isso provoca exatamente uma insegurança muito grande para o trabalhador, que não tem Você é presidente da comissão sindical da OAB, né? Isso. Tem muito relato de que as empresas via legislação... Pois é, porque agora, se as entidades sindicais não têm nos seus acordos coletivos uma cláusula garantindo que as decisões continuem sendo realizadas na entidade sindical, que é quem faz a conferência das verbas, que pode inclusive orientar o trabalhador sobre aquilo que ele tem direito, porque muitas vezes o próprio trabalhador não sabe quais são os seus direitos no momento da rescisão contratual. Então o que é que acontece? Muitas vezes, não só tem alguns trabalhadores que desconfiam dos valores recebidos, acham que não está correto, mas a rescisão está sendo feita na própria empresa, né, e ele fica naquela insegurança, tem receio de buscar a entidade sindical ou buscar a justiça do trabalho, porque pode ser taxado por aquele empregador na hora que for fazer alguma recomendação para um outro emprego. Então, quer dizer, ele se sente totalmente vulnerável, e a gente tem recebido relatos, né, de trabalhadores que vêm tendo seus direitos violados no momento das decisões de contrato que são feitas ali entre o empregador, os seus representantes e o próprio trabalhador, sem nenhuma assistência. Você é advogado então, do Sindileto, né? Isso, Sindicato dos Universitários. Tem alguma empresa que, ao fazer a rescisão contratual nesse período aí do fim da vigência da antiga CLT para essa CLT patronal, né? Patronal. Tem algum relato de alguma coisa que foi feita de maneira errada? Felizmente nós temos um sindicato bastante combativo. É um sindicato que sempre teve uma atuação muito marcante, muito presente, né, com os trabalhadores. Então nós continuamos mantendo as decisões contratuais através de acordo coletivo de trabalho, né, prevendo nos acordos coletivos de trabalho que as decisões continuem sendo realizadas na entidade sindical. Apesar de termos tido uma grande resistência das empresas, do sindicato patronal, que não queriam mais levar as decisões para o sindicato. Mas depois de uma resistência grande do sindicato, uma organização com os trabalhadores, conseguimos manter essas decisões do sindicato. Mas em outras entidades sindicais nós estamos recebendo informações de que realmente esses direitos vêm sendo violados por conta exatamente dessa falta de assistência do sindicato. Então, para o trabalhador é importantíssimo para que a gente mantenha a nossa democracia, porque inclusive é mais um dos pontos que o candidato Bolsonaro ameaça, é a democracia, né? Porque diz que inclusive ameaçando as opiniões divergentes dele, que ou irão embora do país ou então serão tratados de uma forma vão se enquadrar, vão ser perseguidos, né? Vão ser presos. Quer dizer, a gente não sabe o que vai se transformar o nosso país. Então, o discurso dele é que ele vai enquadrar todo mundo. Enquadrar todo mundo. A gente não sabe exatamente como é esse enquadramento, mas a gente acredita que seja da pior maneira possível, restringindo os direitos e as liberdades. Uma coisa que ilustra, que me chamou muita atenção, é ele dizer que, por exemplo, que o presidente Lula iria morrer na cadeia se ele for preso e que o Haddad iria fazer companhia. Eu fico pensando, no Brasil não tem pena perpétua, não é isso? Então não sei de que forma ele ia colocar o Lula para sempre até morrer na cadeia, e que o Haddad iria fazer companhia, não agora como visita, mas como um prisioneiro. Mas voltando aqui ao assunto, o que eu queria me dirigir ao trabalhador é da importância de se juntar às manifestações. Quando houver essas manifestações de rua, dos movimentos sociais, em defesa dos direitos do trabalhador, para pressionar o poder público a não retirar os seus direitos, que você possa se engajar nessas lutas, possa se engajar nos movimentos sociais, porque é um meio de pressionar o poder público, não é, Jane, para que eles possam recuar em tudo isso que eles já fizeram, que foi retirar mais e mais direitos dos trabalhadores, e a gente percebe que eles ainda não estão satisfeitos. Uma coisa que eu acho que não, para finalizar, que eu acho que não ficou bem, a gente precisava explorar mais, era sobre a fala do filho do Bolsonaro, quando falou sobre o STF instituição. A gente pode até não concordar com algumas ações de alguns dos ministros, mas quando você fala no STF, você está falando numa instituição pública que você deve respeitar, não é isso? Um ou outro, um ministro pode não fazer, não tem uma decisão que te agrade, aí você vai criticar a decisão, mas você não pode dizer sobre a instituição que você vai acabar com apenas um cabo e um sargento. Um soldado. Um soldado e um cabo, não é isso? Isso é um total desrespeito que eu acho que merece repúdio de toda a população, né? Claro. E merece o nosso apoio
garantia do fortalecimento do próprio STF. Claro. Porque a gente vai corrigir as falhas e não a instituição. Porque se ou você não atacar a respeita as instituições, né? Sim. Então como é que você vai respeitar um cidadão comum? Porque a É. instituição suprema do judiciário brasileiro, do Estado brasileiro, você trata Tratado com dessa esse forma, você desrespeito. desrespeita dessa forma. Antes de eleito. Antes de eleito. Imagine como vai tratar as representações dos trabalhadores, dos próprios trabalhadores. Exatamente. Então, a gente está vivendo um momento realmente de muito risco. A gente está vivendo um momento crítico no Brasil e é importante que cada pessoa que esteja nos assistindo Reflita. pesquise, tente conhecer, reflita sobre o país que você quer. Qual é o Brasil realmente que nós queremos e que nós merecemos. Com certeza não é um país de violência, onde você busque resolver os problemas à bala, porque eu acho que isso não se resolve. Eu acho que a gente tem que buscar a harmonia e paz no nosso país, que é mundialmente conhecido por ser um país tolerante, né, que respeita os direitos das pessoas. Então a gente realmente tem que afastar esse tipo de postura autoritária, fascista, principalmente do nosso governo. A gente tem que refletir bastante, conhecer bem para ter responsabilidade na hora do voto. E tem um princípio muito importante, que é que você seja sempre pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Então, se eu vejo que tem dificuldade dessas pessoas que são adversários de querer ouvir, né? Então, eu gosto de ouvir. Mesmo o adversário que pensa diferente de mim, eu ouço para saber por que ele pensa daquela forma, e daí eu tenho condições de entendê-lo, não é isso? E por isso eu acho que eu convido o telespectador a ouvir mais, a pesquisar mais, porque está em jogo o futuro do nosso Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pelos seus comentários. A gente agora vai encerrando aqui a nossa live por hoje e voltamos numa próxima oportunidade com o blog da Dilma e o canal Mídia Livre no YouTube. Sob o comando do Daniel Pio Bezerra. Gostaríamos também de agradecer aqui o espaço A Casa do Haddad, que era a Casa Vermelha, que é de responsabilidade do vereador por Fortaleza, Guilherme Sampaio. Muito obrigado, Guilherme, aí, por essa força, e estaremos de volta em breve com mais um blog da Dilma, mais um Mídia Livre aqui no seu canal do YouTube. Um abraço!